Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idolatras, e qualquer um que ama e comete a mentira. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ora, se você estar tirando a sua própria vida, por acaso também não é um homicida? Se você mentir para você mesmo, por acaso não está pecando? Se você se ferir, maltratar seu corpo e destruí-lo sem razão, por acaso não é pecado também? Então por que não dizer que um suicida também é um homicida? Reflita sobre isso. No mês de dezembro de 2017, uma série de suicídios de pastores assustaram a comunidade cristã. Vamos entender melhor o que leva um pastor a se suicidar. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Podemos abrir duas correntes de pensamento sobre esse assunto: o amor esfriar ou a ação de demônios. Sobre o amor esfriar, temos que em Romanos capítulo 8, versículo 6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Levando em consideração que o amor é um fruto direto do Espírito Santo, a falta dele significa dizer que o homem está inclinado à carne. Pois em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ora, se o amor tudo suporta, então uma pessoa que estivesse passando por grandes tribulações e perseguições conseguiria suportá-las com o auxílio do Espírito Santo, que é o chamado de Consolador, e da ajuda do próprio Cristo, quando disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. O próprio Cristo nos deu o exemplo de que é possível suportar grandes tribulações, por ter passado por torturas, humilhações, rejeições e uma morte angustiante, sem desistir do seu destino. Ele enfrentou tudo por amor a nós, então o amor o fez suportar todas essas coisas, o fez morrer como um cordeiro para o sacrifício. A Bíblia não deixa de mostrar que a carne humana é fraca perante as tribulações, onde o próprio Jesus Cristo disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Ou seja, por um momento, a carne humana a qual Cristo estava revestido apresentou medo, tanto que suou sangue, e grande angústia, mas a sua obediência ao Pai e o seu amor foram maiores. Vale ressaltar que essa comunicação com o Pai era feita através do Espírito Santo, mais uma vez mostrando ser a fonte de amor, obediência e força para suportar todas as coisas. Jesus Cristo afirma em Mateus, capítulo 24, versículo 12: E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Logo, Jesus já havia avisado que o amor estaria em falta nos dias de grandes tribulações, o que pode ser confirmado com as pesquisas
que dizem que até 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ora, a depressão é a falta do Espírito Santo, porque ele não esvazia, ele preenche. Logo, o amor no mundo está se acabando mais e mais. Uma situação que mostra claramente que a comunicação do homem com Deus o leva a suportar grandes tribulações está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 ao 5. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. Portanto, pela comunhão que o profeta Elias tinha com Deus, apesar de sua fraqueza perante a perseguição, Deus o ajudou enviando um anjo, pão e água. Ou seja, Deus preza pelos seus escolhidos e não permite que eles caiam perante a nenhuma situação, como está escrito em Salmos, capítulo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Na Bíblia, temos 2 exemplos de suicídio em que o homem estava distante de Deus e por isso não suportou as tribulações. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Mateus, capítulo 27, versículo 3 ao 5. Judas se afastou de Deus, pois desde que começou a seguir Jesus, demonstrou ser um ladrão e interesseiro, ao roubar as ofertas dos seguidores de Jesus. Então, diante da grande culpa por ter entregado Jesus, o mesmo não suportou tamanha pressão psicológica e, sem a ajuda de Deus, se enforcou. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 3 ao 4. Saul era rei de Israel, mas há muito tempo foi rejeitado pelo próprio Deus, por causa de sua desobediência. Por isso, ao enfrentar um grande exército sem a ajuda de Deus, não conteu o exército inimigo e não suportou o fato de ser entregue nas mãos dos inimigos. Por isso, se matou. Acompanhe a continuação deste vídeo na sexta-feira, onde iremos falar sobre o caso de espíritos malignos e enganadores na vida de homens de Deus.
Fiquem com Deus e até a próxima.